Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia e hoje a gente está com uma grande professora, uma grande referência aí, Mônica Perracini, seja muito bem-vinda. Obrigada, Leandro, pelo convite. Finalmente, né? Consegui estar aqui com vocês. Exatamente. Não, estou tentando esse convite faz tempo, a gente já conversou desses assuntos que a Mônica fala sobre, a gente vai aprofundar um pouquinho de toda a área dela, daqui a pouco ela se apresenta, né? Mas é uma pessoa muito especial que eu conheci na época de mestrado e que tem um grande conhecimento para compartilhar com vocês aqui, né? E Rafael Crescicalati, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você, Mônica. E aquele bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem nos escuta, independente do horário. Maravilha. Mônica, vamos começar do começo. Para quem não te conhece, por favor, se apresente para as pessoas te conhecerem. Ok, bom, eu sou a Mônica Perracini, sou fisioterapeuta formada há muito tempo. Eu me formei na USP em 1987, então já faz um bocado de anos aí. E, enfim, fiquei me especializando e estudando a área de envelhecimento durante esses 30 anos. Então, assim, eu fiz o meu mestrado na Unicamp, na área de psicologia educacional voltada para gerontologia. Depois fiz o meu doutorado na Unifesp, na área de ciências da reabilitação, também focada na questão do cuidado e saúde do idoso. E depois fui para fora e fiz um pós-doutorado também nessa área de envelhecimento, né, lá na Austrália, na Universidade de Sydney, mais ligado ao The George Institute for Global Health lá, com a professora Cat Sherrington. Bom, atualmente eu sou professora, né, do programa de mestrado e doutorado em fisioterapia na Unicid e sou colaboradora do programa de mestrado e doutorado em gerontologia na Unicamp há pelo menos mais uns 15 anos, mais ou menos. E é isso, assim, Leandro. Não sei o que mais eu posso falar. Eu tenho, na verdade, a minha área de atuação é na área de envelhecimento, né? Embora a gente vá conversar aqui hoje sobre fratura por fragilidade, na verdade, a minha área é a área de envelhecimento. Então, em alguns temas, alguns tópicos, obviamente, a gente se toca, né? Com certeza aí na área de fisioterapia ortopédica, né? Como era de se esperar. Mas não, eu não sou especialista nessa área de vocês, então a gente vai conversar um pouco, eu acho que nessa interface, né, entre a fisioterapia ortopédica e a fisioterapia gerontológica, se a gente pode dividir assim em áreas de especialidade, que eu acho que é interessante, né, para a gente poder, enfim, combinar conhecimentos no sentido de aprimorar esse cuidado, né, aos pacientes pós-fratura. Não, maravilha. E eu acho que tem um overlap, né, uma interposição de temas que a gente vai conversar, que tem um pouco a ver com saúde pública também, né? Algumas questões muito generalizadas, que é também uma das áreas de atuações da Mônica. E antes da gente falar de fratura de quadril, Mônica, você me mandou um áudio muito bacana que eu fiquei com dificuldade até de escolher o tema. Pode falar muito brevemente sobre esses temas, porque eu acho que nessas horas as pessoas começam a entender um pouco do que você estuda, até para se alguém está estudando isso também, poder te consultar ou consultar os seus estudos para ter um pouco dessa gama de que tem gente fazendo coisas muito bacanas mesmo. Eu lembro o Ale, que era meu orientador, né, na época, sempre falou muito dessa questão tua de saúde pública e aí depois você vai entendendo a dimensão dos projetos. Então, se puder falar brevemente, acho que seria legal o pessoal saber. Tá, bom, na verdade, eu comecei a me interessar por essa área de fratura por fragilidade quando eu estava lá na Austrália, porque a Cat Sherrington, que é a minha supervisora na época, né, e é minha amiga hoje, ela estava se inserindo numa rede global de pesquisadores e ativistas, que é a Fragility Fracture Network, né, que é uma rede que foi constituída
por um ortopedista britânico que estava muito empenhado em disseminar melhores práticas no atendimento a pacientes pós-fratura, porque mesmo na Europa se identificava na época uma grande lacuna nesse cuidado, né? Muitos hospitais não tinham um cuidado ortogeriátrico e os pacientes não recebiam os cuidados adequados, ficavam muito tempo internados, não iam para reabilitação, tinha um grande gap nessa área. Então, ele resolveu fundar essa rede de ativistas, e quando eu estava lá na Austrália, a Cat Sherrington me apresentou e a gente já começou a trabalhar uma coisa que no Brasil ainda era muito incipiente, né? Aliás, ainda Uhum, é, a gente vai conversar um uhum, pouco sobre isso, mas ainda é muito incipiente. E do ponto de vista de saúde pública, isso é uma tragédia, né? Porque o Brasil está passando por um processo de envelhecimento populacional muito rápido e acelerado. A gente já tem um grande número uma grande proporção de idosos na população, e principalmente na região sudeste, e a gente vai, nas próximas 2 décadas, ter aí perto de quase 40 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E a gente sabe que essa população é uma população muito mais predisposta, tem muito mais risco de fazer uma fratura por fragilidade ao longo da velhice, né? Porque, vamos uhum. supor, a pessoa faz 60 anos hoje, ela espera viver mais 30, mais 40 anos, né? E nesse período de 30 a 40 anos, ela vai estar exposta a uma série de fatores de risco, entre eles o risco de fratura. Então, a gente espera ter no Brasil um grande contingente, um aumento substancial do número de fraturas por fragilidade, né? Não só no Brasil, mas na América Latina e nos países de renda média e baixa, né? Que Uhum. antigamente chamava de países em desenvolvimento, a gente não usa essa terminologia mais. E por isso, né, a FFN se expandiu ao redor do mundo, tentando regionalizar um pouco a sua atuação, porque ela era muito eurocêntrica, né, muito voltada aos países da Europa, que já tinham populações muito envelhecidas, né, e já estavam passando por esses desafios de ter que lidar com essa população crescente de pessoas indo parar, né, com fratura por fragilidade no hospital, ocupando muitos leitos hospitalares, e por isso começou lá. E hoje, na verdade, a gente já expandiu a FFN para Uhum. várias outras regiões do mundo, né? Então, hoje a gente tem a FFN no Japão, na Grécia, na Singapura, aqui na América Latina, o Brasil, né? Nós não temos outro lugar ainda, mas provavelmente vamos ter no México. Legal. Enfim, então a FFN ela está se espalhando para tentar chegar, né, com esse conhecimento, tanto para a prática clínica, mas também para a mudança de, é, de mentalidade, né, dos gestores públicos, né, de gestão em Uhum. saúde, para que eles possam se preparar para esse contingente que está aumentando mesmo de fratura por fragilidade. E acho que é legal também, assim, nesse momento da minha carreira, tem uma interface aí, porque desde que a pandemia começou, eu estou como consultora na Organização Mundial de Saúde por um projeto que é um projeto para desenvolver documentos normativos para os países poderem implantar cuidados que a gente chama de longa duração. Uhum. Então, e como a fratura por fragilidade, ela está, né, incluída nesse escopo de serviços, né? Porque na medida que você tem uma pessoa que faz uma fratura de quadril, por exemplo, ela vai precisar desses cuidados, né? Por um período, pode ser na casa dela, pode ser numa instituição de longa permanência, pode ser num centro de cuidados pós-agudo, pode ser num centro-dia, por exemplo. E aí a Organização Mundial de Saúde está muito, desculpe, preocupada que poucos países têm, de fato, implementado sistemas de saúde voltado para cuidados de longa duração para pessoas idosas. E uma das questões importantes disso é que a OMS está, enfim,
tentando alavancar a questão do cuidado universal em saúde, né? Para que as pessoas não paguem do seu próprio bolso por serviços que elas deveriam receber do Estado, né? E os cuidados de longa duração, eles não estão nessa cesta de serviços em geral, né? Porque seriam cuidados de mais longo prazo, né? Que tem, teoricamente, as pessoas imaginam um maior custo, mas que, na verdade, economizam lá na frente, porque essas pessoas recebendo esses cuidados mais adequados, deixam de ir parar no hospital, em serviços de emergência, em hospitalizações desnecessárias e tudo mais. Então, a gente já lançou um documento normativo ano passado, que é um framework para os países implantarem, né, esses serviços e cuidados de longa duração, e agora a gente está trabalhando o desenvolvimento de um pacote de intervenções mesmo. Então, é uma lista de intervenções. Para isso, a gente fez uma consulta, um projeto, né, um estudo Delphi, uma revisão de escopo, enfim. É legal para as pessoas entenderem que a Organização Mundial de Saúde ela não tira esses documentos da cabeça das pessoas. Existem pesquisadores, né, e instituições de pesquisa vinculadas à OMS para que a OMS tenha, né, esse tipo de informação baseada em evidência para disparar, né, para as regiões e para os países membros, né, porque não teria sentido a OMS não ter esse tipo de cuidado. Então, por exemplo, para esse pacote de serviços, a gente fez todo um processo de pesquisa, né, de consulta a experts. Então, a gente nesse projeto tem mais de 150 especialistas ao redor do mundo que prestam, né, assessoria para a gente poder desenvolver isso. E é muito bacana, assim, eu fiquei muito empolgada, né, na pandemia, não precisei estar lá em Genebra, fiquei aqui mesmo. Facilitou um pouco a vida, mas foi muito bacana poder participar disso. Eu sei que não é o mote da nossa conversa, mas para as pessoas entenderem um pouco, né? Eu acho essencial o pessoal saber que tem esse bastidor e acontecendo aqui no Brasil, de certa forma, perto da gente, né? Então isso é muito, muito bacana, Mônica. Fica à vontade. Rafa, pode falar. Eu queria até, acho que aproveitar até o ensejo, talvez trazendo de volta ao assunto. A gente já falou disso no episódio que a gente falou um pouco mais específico de quedas, né? Acho que foi com a Karina, se não me engano. Isso. Mas, assim, hoje você consegue trazer um pouco para a gente do panorama desse problema, o quanto que fraturas, ou especificamente o que a gente vai discutir hoje, representa em termos de desfechos negativos e mortalidade para a população idosa no Brasil? Então, Rafa, de fato, por exemplo, se a gente pegar a fratura de quadril, cerca de 90% das quedas em pessoas idosas, cerca de 90% das fraturas em pessoas idosas são decorrentes de quedas. Então, a maior parte dos idosos que fazem uma fratura, fraturam porque caíram, né? Existe aquele mito de que as pessoas fraturam na velhice porque elas têm uma fragilidade óssea importante, aquela história que o idoso sempre fala, eu quebrei e depois eu caí, né? Sim, uma porcentagem das fraturas acontece por vamos dizer assim, uma osteosarcopenia, né? Que é uma fragilidade óssea e muscular, não só decorrente do processo de envelhecimento, mas decorrente de uma combinação de fatores aí em algumas pessoas idosas, mas a boa parte das fraturas ocorrem porque as pessoas caíram, né? E no Brasil, a semelhança do que acontece no resto do mundo, a gente sabe que mais ou menos 1/3 das pessoas idosas vão cair, né? No período de um ano, e isso aumenta tremendamente com o avançar da idade, chegando até 50%, 60%. Então, assim, são muitas quedas realmente que acontecem nessa população. E se você pegar a população de idosos no Brasil, né? Se a gente for pensar assim, daqui a pouquinho nós vamos ter aí cerca de 32 milhões, você faz a conta de quantas quedas a gente vai ter. E as fraturas de quadril, por exemplo, acontecem em cerca de 4 a 6%, né, do total das pessoas que caem. Então, a gente está falando aí da ordem, enfim, de 400 mil fraturas por ano, mais ou menos.
o que é bastante, né? A gente pensar que você vai ter pessoas ocupando leitos hospitalares, precisando de reabilitação, precisando de um cuidado mais, vamos dizer assim, mais especializado, né? Isso significa que o Brasil vai ter que, de fato, se preparar, né? Porque essas pessoas não só vão precisar de cuidados intra-hospitalares, mas hoje a gente sabe que para que essas pessoas se reabilitem adequadamente, a gente precisa de cuidados de cerca de 6 meses a um ano, né? Então, Uhum. é realmente bastante importante a gente pensar sobre isso, né? Então, a magnitude do problema, ela é grande mesmo, né? A gente mostra isso, né? O número do envelhecimento da população brasileira comparado, por exemplo, a números absolutos na Europa, e todo mundo fica uau, porque realmente é um contingente grande de pessoas, né? Uhum. Bom, Boa. E essa parte é muito importante, até para aprofundar um pouco o projeto, Mônica. Quais seriam esses principais objetivos que vocês têm hoje, né, do que vocês estão pesquisando e assim, para realmente o pessoal entender a base, já que a gente não vai falar literalmente de uma intervenção, da reabilitação, né, isso é um passo depois. Sim, Então, quais seriam esses sim. objetivos do projeto hoje em relação à fratura de quadril? Então, Leandro, na verdade, eu acho que eu vou focar um pouquinho mais na fisioterapia, né? Que eu Uhum, acho por que favor. talvez seja interessante para a gente aqui, para não desfocar muito. Uhum, Vale lembrar que a FFN Global, ela tem um grupo de interesse de fisioterapia, que eu acho que é legal. legal. Então, os fisioterapeutas têm uma participação muito ativa na FFN Global. E aqui no Brasil, a gente tem um comitê de reabilitação formado por fisioterapeutas do Brasil inteiro, né? Porque a gente entende que o fisioterapeuta ele tem uma participação essencial nesse processo, né? Do Uhum, dia zero, menos um até todo o período de cuidado do paciente, né, com fratura, é uhum, muito importante que o fisioterapeuta esteja vinculado. No Brasil, a gente percebeu que existem vários desafios. Primeiro, o paciente com fratura de quadril, ele não é operado nas primeiras 48 horas como rezam os guidelines e a boa prática. Ou seja, uhum, muitos idosos ficam a média de tempo esperando por uma cirurgia no Brasil. Claro que ela varia de um hospital público para um hospital privado, um hospital, né, com mais ou menos recursos de diferentes regiões do Brasil, mas em média a gente estima aí que o paciente pode ficar até de 6 a 7 dias esperando para fazer uma sim. cirurgia. Isso em função de inúmeras questões, né? Tanto da falta, por exemplo, de material cirúrgico, né? Então, Uhum, fixadores internos, próteses, falta de pessoal, falta de sala cirúrgica. Às vezes, o médico pede alguns exames pré-operatórios, né? E esses uhum, exames demoram também. Enfim, existe todo um cuidado no pré-operatório que ainda é muito lento no Brasil. uhum. Então, o fisioterapeuta já começa nessa fase, né? Quer dizer, ele tem lá um paciente idoso, normalmente, com uma fratura e que ainda vai esperar por uma cirurgia. Então, a gente começa logo de cara, né? Prevenindo, enfim, complicações respiratórias, úlceras, né? Lesões por pressão, e mesmo essa questão da imobilidade no leito, que traz uma série de consequências, né? Desde trombose venosa profunda até, enfim, outras consequências que a gente sabe que aumentam muito o risco de mortalidade desse paciente durante a internação e pós-internação, né? Coisa que não acontece nos outros países. É engraçado, a gente fez um estudo, né, em 6 países e o Brasil participou. O Brasil foi o único país entre Austrália, Dinamarca, Noruega, Espanha, estou esquecendo de um, mas tudo bem, depois eu lembro, que a gente tem esse período pré-operatório grande, né, Uhum, estendido. Então, acho que isso é uma questão legal da gente falar, porque isso faz com que o fisioterapeuta no Brasil ele tenha também uma abordagem que
ele não vai achar em guidelines em nenhum lugar, porque não existe esse período em outros lugares. Uhum. Mas uma das coisas muito importantes que os guidelines recomendam e que a gente tem batalhado muito é o que a gente chama de mobilização precoce. O que é isso? Né? É fazer a mobilização do paciente 24 horas após a cirurgia. Ou seja, no dia 1, o paciente tem que ser colocado fora do leito, né? Sentado fora da cama, ser colocado de pé e, se ele tolerar, andar já no primeiro dia. Tá? Isso é uma coisa que parece muito simples, em alguns serviços isso já é rotina no Brasil, né? Mas eu diria para você que na maior parte dos hospitais brasileiros isso não é feito com essa precocidade que a gente está falando, né? Ou seja, é muito importante que o paciente passe por tudo isso, né? Ou seja, seja mobilizado precocemente em 24 horas após a cirurgia. Para você ter uma ideia, na Dinamarca, né, que é um país muito avançado nesse cuidado ortogeriátrico, o cirurgião coloca um selo no prontuário do paciente com o horário exato onde ele fez a primeira incisão cirúrgica para a cirurgia. E apontado a partir daí, né, existe um protocolo muito bem fechado de como é que esse paciente vai ser mobilizado precocemente. Óbvio que não é só o fisioterapeuta responsável por isso, né? Os enfermeiros também participam muito dessa fase, mas a fisioterapia tem um papel crítico, né? Então, assim, como é que vai colocar esse paciente para fora da cama? Como é que vai sentar? Como é que vai colocar de pé? Como é que vai andar? Com segurança, né? Então, isso é uma coisa que todos os guidelines preconizam e que a gente tem batalhado muito para que seja realidade também no Brasil, né? Nós fizemos esse estudo nessa survey comparando diferentes países, e eu vou te dar aqui números, né? Na Dinamarca, 82% dos pacientes sentam fora da cama no primeiro dia, na Austrália, 52%, no Brasil, 23%. Então, é muito pouco. Aí todo mundo vai falar assim, ah, não, mas eu tenho um protocolo no meu serviço que eu coloco. Só que, em quantos por cento dos pacientes, de fato, você coloca? Porque aí começa aquela coisa, ah, porque meu paciente está com dor, então não vou colocar hoje, deixa para colocar amanhã. Ah, não, porque ele está meio confuso, né? Ainda tem essa questão do idoso, né? Que às vezes não tem uma abordagem adequada e realmente ele pode estar em estado confusional agudo, mas isso, né, teria que ter um protocolo para lidar com esse estado confusional agudo e colocar o paciente para ser mobilizado mesmo assim, mesmo que ele esteja agitado ou mesmo que ele esteja hipoativo, né? Então, exige um treinamento, né, nessa área também, para que o paciente possa ser colocado para fora do leito rapidamente. E ficar de pé, o cenário é pior ainda, assim. Na Dinamarca, 87%, na Austrália, 69% e no Brasil, 8%. A gente está falando do primeiro dia, aí todo mundo fala, ah, mas tudo bem, se colocar no segundo, tá tudo bem ainda, se colocar no terceiro, mas a gente sabe que cada dia a mais que você deixa de mobilizar o paciente, a chance de mortalidade, a chance de declínio funcional pós-alta, a chance de complicações aumenta muito, né? Enfim, e aqui no Brasil, aí você fica pensando, por que, Mônica, que a gente não coloca o paciente de pé aqui, sabendo que isso é importante? Porque eu acho que existe um consenso, né, de que essa mobilização ela é muito importante. Eu vou te dar aqui algumas suposições, né? Uma outra coisa que a gente achou nessa pesquisa foi que no Brasil o ortopedista precisa liberar a carga, né, a descarga de peito do paciente. Então, o fisioterapeuta no Brasil, ele tem pouca autonomia, ou ele tem, talvez, culturalmente, existe essa questão de que o médico é quem determina se o paciente pode ser colocado de pé ou não. E aí fica aquela coisa, pode, não pode, deve, não deve, o ortopedista não diz, o fisioterapeuta fica inseguro de colocar, quando, na verdade, eu também fui aprender na FFN que, assim,
existe uma máxima. Se você fez uma operação, né, de fratura de quadril, por exemplo, e ela correu tudo bem, não existe por que não colocar o paciente de pé, independente do procedimento cirúrgico que foi realizado. Então, existe um mito, né? Uhum. Cada 5 dias você não podia colocar descarga de peso. E para eles é assim: se foi bem feita a cirurgia, se correu tudo bem, e aí, assim, as exceções são realmente exceções, né? Mesmo naqueles pacientes com uma fragilidade óssea importante, existem técnicas cirúrgicas hoje que garantem, né, a fixação da fratura. Não existe por que não colocar o paciente de pé, né? E acho que aqui a gente ainda tem um pouco essa questão, né? Quem é que vai liberar, como é que vai ser e tal. E aí, nessa indecisão, se perde muito tempo, né? Uhum. E isso é por conta, talvez, da falta de comunicação, eu suponho que seja uma questão, do próprio desconhecimento, talvez, do ortopedista, né, e do físio, que talvez não tenha um procedimento naquele serviço já determinado para isso. Mas eu também acho que a gente ainda tem pouco o que a gente chama de cuidado ortogeriátrico aqui no Brasil, né, que é Sim. uma ação colaborativa entre o ortopedista e o médico geriatra, e nisso vem a reboque a equipe multidisciplinar, né? Para que o melhor cuidado seja oferecido para o paciente imediatamente, né? Após, lógico que isso começa prévia à cirurgia, mas com certeza imediatamente após a cirurgia. Porque aí essa decisão, né, ela é uma decisão compartilhada, conjunta da equipe, todo mundo está seguro a respeito do que é para ser feito, independente do nível clínico do paciente, né? Porque isso parece que no Brasil também tem uma questão, né? Muitos físios ficam mais eu não sei se a palavra é certa, mas mais assustados com a complexidade clínica de alguns pacientes. Então, você tem muito paciente demenciado, né? Você tem Sim. muito paciente com demência de Alzheimer, você tem muito paciente com declínio cognitivo, você tem muito paciente com problemas neurológicos que fazem fratura, né? Caem em fase Uhum. fratura. Então, assim, a complexidade desse paciente muitas vezes ela é importante mesmo, né? E aí, Sim. se você tá sozinho, né? Percebe? Se o fisioterapeuta tá sozinho nessa história, e no máximo com a equipe de enfermagem, realmente é uma grande responsabilidade, né? Você decidir o que fazer. A família fica assustada, ela também quer que o médico libere, né? E aí o físio fica naquela meio saia justa. Ele sabe que ele precisa colocar o paciente rapidamente fora do leito, ele sabe que ele precisa pôr o paciente de pé e andar se tudo correr bem, mas existem uma série de questões. Então, eu diria para você que essa questão da mobilização precoce, da liberação da descarga de peso, e muitos convênios hoje também estão preconizando, assim, independente do que o paciente tem, 3 dias de pós-operatório é o que a gente quer, e aí vai para Uhum. casa, né? Sim. Também é outra coisa que em 3 dias você precisa pôr o paciente fora, andar, treinar a marcha com ele, ver se ele tem segurança, né? Se ele não tem um risco de cair, em Uhum. casa, fazer todo o planejamento de alta, as orientações e mandar o paciente para casa, né? Sem que a família fique passando ela, né, por intercorrências nesse pós-operatório aí, nessa transição, né, entre o hospital e a casa do paciente ou a instituição de longa permanência, seja para onde o paciente for. Então, é muita coisa para o fisioterapeuta Sim. fazer em 3 dias, né? Eu visitei um grande convênio aqui em São Paulo, né, que trabalha com pessoas idosas, e assim, o protocolo é 3 dias, vai para casa. Eu falo assim, Uhum. mas dá tempo de fazer tudo? Sim, a gente não quer que o paciente fique 7 dias, 15 dias, claro, né? Mas deveria ter uma preocupação grande de como é que esse paciente vai ser abordado em casa, né? Sim.
Então é complexo, né, Leandro, essa questão toda, mas a questão da mobilização precoce é diria para você, uma joia da coroa, né, para os fisioterapeutas mundialmente falando. A partir do momento que a gente tiver segurança, né, de que todo mundo está fazendo o que precisa ser feito, né, e a gente estiver estudando isso um pouco melhor também, né, Uhum, quais são os benefícios, né? Quais são os benefícios positivos a longo e médio prazo disso, acompanhar esses pacientes longitudinalmente, comparar, né? Quem foi mobilizado precocemente com quem não foi, seria muito importante. A gente tem alguma coisa de pesquisa, mas eu diria assim, ainda é muito pouco, né? E a sim. gente não tem muitos estudos com subgrupos, sabe? Assim, bom, então um idoso mais jovem responde desse jeito, um idoso mais velho de outro. A pessoa que tem a combinação dessas condições ou uma intensidade de dor X, no pós-operatório, ela tem menos chance, né, de ter uma boa recuperação a médio e longo prazo, porque não foi mobilizado precocemente. Então, esses dados mais, vamos dizer assim, mais particularizados mesmo, a gente ainda não Uhum, tem. Então, mesmo o sim, estudo a respeito disso precisa avançar um pouco mais, né? perfeito. Tem muita coisa legal, assim, que eu tenho uma grande vivência pela Santa Casa, né? E converso muito com o pessoal do HC, do IoT em especial, mas a gente sabe, conversando com os especialistas, que a conversa entre os profissionais ainda está muito falha também, né? Então, quando a gente vai entender que a literatura não está conseguindo respaldar com muita segurança, você implementar isso num serviço começa a ser uma outra dificuldade. E aí, pessoalmente, né, na Santa Casa a gente tem esse treinamento para estar na enfermaria no dia zero, né? Saiu, espera acordar, sai da anestesia, a gente está lá com ele, grande parte das vezes, né? E tem também, se a gente for jogar para uma realidade, a discrepância entre os serviços. E me parece que existe uma predominância do protocolo ser baseado na cultura do serviço mais do que na literatura, né? É, Então, eu passei uma experiência pessoal com a minha avó, né? Minha avó teve uma fratura de fêmur e eu tive que intervir como eu não gostaria, porque senão a minha avó também não ia ter nenhuma descarga de peso, né? E ela começou a ficar confusa, começou porque teve outras complicações, mas de qualquer forma eu vi que a fisioterapeuta não estava com medo, então ela suspendia, então era sempre um deslocamento com duas pessoas. Eu tive que fazer aquela intervenção, ligar para o médico, eu conhecia no caso, para começar a pisar, senão com certeza ia estender. E aí, o ponto, no caso, que eu queria dizer muitas vezes quem trabalha em grandes serviços desses são mais da área respiratória, né, com a formação, e aí tem um pouco da particularidade de como o Brasil forma, né, que muda bastante, do que pessoas que são da ortopedia e da traumato. Então, quem é da ortopedia e da traumato, teoricamente, tem um pouco mais de segurança num geral, né? Então, também tem essa forma que é composta o serviço, que eu acho que acaba dificultando algumas coisas, né? Então, imagina quem nunca lidou com fratura, quem nunca estudou fratura, ela sempre é assustadora, né? é, E- é. então tem várias coisinhas E assim que eu acho também, viu, que Pedro, corroboram. que além disso, eu acho que é lógico, existem vários modelos de cuidado ortogeriátrico, né? Uhum, Desde uma unidade de internação especializada, né? Até você ter interconsulta, por exemplo. Então, uhum, né, eu fiquei algum tempo lá na Unifesp e o modelo era por interconsulta. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Porque você faz a sim. interconsulta com o médico, geriatra, às vezes outros membros da equipe que não estão lá, por exemplo, a equipe da geriatria lá tem nutricionista, não é e uma nutricionista clínica, né, que não é a nutricionista do andar. E aí, muitas vezes, essa interconsulta da nutricionista é muito importante para nós, fisioterapeutas, inclusive, né, porque é importantíssimo que esse paciente esteja recebendo um cuidado nutricional adequado, até para você colocar assim ele de pé com segurança e fazer um procedimento de intervenção fisioterapêutica, por exemplo, com um trabalho já, talvez não no primeiro, mas no segundo, terceiro pós-operatório, de um trabalho de fortalecimento muscular com resistência, né? Que é outra Uhum. coisa que também é uma
dificuldade, muitos É serviços um não grande fazem. medo, né, do fisioterapeuta, colocar carga de outra resistência, né? Pois é, e colocar carga no velhinho, né? Vamos falar Uhum. português claro. As pessoas também Sim, têm um pouco isso, né? Que, ah, não, poxa vida, já tem 90 anos, para que que eu vou ficar, né, demandando o carga, fazendo exercício resistido com esse paciente e tal? Então, também tem, eu acho, e aí eu acho que seria necessário mesmo um misto de uma formação, né, que é própria da fisioterapia ortopédica, mas também uma formação gerontológica, eu diria. Se a gente uhum. conseguisse com as duas coisas, seria legal. Então, assim, se eu pudesse dizer qual seria o perfil desse fisioterapeuta que teria que estar nessa unidade ortogeriátrica, é aquela coisa, né, meu amigo? Não adianta você ser muito bom só na área de ortopedia, porque se você não sabe lidar com um idoso em estado confusional agudo, não vai adiantar nada, né? Sim, sim. Então, assim, você precisa também ter. Assim, e aquele idoso, então, demenciado? Ele nem tá. Ele já tem uma demência, né? Como é que você aborda esse idoso Uhum. demenciado? E aí, no idoso demenciado, é mais difícil ainda, Sim. porque, sabe. É aquela questão dificílima. Muitos serviços ainda restringem o paciente no leito, amarra, ou faz uma Uhum. restrição química, porque o paciente fica muito agitado. Enfim, é uma série de coisas que eu acho que demandam um conhecimento geriátrico, gerontológico, um conhecimento ortopédico, e eu acho que a gente vai ter que capacitar os nossos profissionais para isso, né? Sim, com certeza. E deixa eu aproveitar, Mônica, você falou de um cenário que é muito discrepante, né? Brasil e outros países. E quando a gente pensa num projeto desse, que é mundial, eu acho muito interessante como é um ponto de partida de diagnóstico para pontos similares, né? Só que com certeza as intervenções de implantação e melhoria acabam sendo muito discrepantes. Porque a gente está falando de um lugar que o problema não é aquele, porque 80% faz, e o outro problema é aquele, né? E aí eu queria até que você contasse esse bastidor de como que são esses próximos passos de um projeto como esse, no sentido de tentar, obviamente, equalizar alguns aspectos, mas solucionar problemas diferentes, né? Então, como que funciona essa agenda, esse plano de ação, depois que tem todos esses diagnósticos diferenciando, né, os países? Então, a gente fez esse primeiro, a gente chamou um audit survey, né, que era para fazer um levantamento, até para entender se tinham discrepâncias na prática mesmo. E, Uhum. ó, vou falar uma coisa, o Brasil não foi o único país que ficou lá para trás, né? A Espanha também teve teve uma frequência, né, de não colocar o paciente de pé, não fazer isso, não fazer aquilo também, né? Então, não sei se tem alguma coisa com a cultura latina, a gente ainda não sabe muito bem isso, porque não foi feito em outros países aqui da América Latina, mas enfim. O que que a gente fez? Aqui no Brasil, a gente então constituiu esse comitê de reabilitação, né? E nós Uhum. já fizemos uma primeira aproximação em Minas Gerais, então o Crefito 4 em Minas a gente localizou alguns hospitais, né, em Minas e também alguns fisioterapeutas que trabalham na área hospitalar. E a gente está fazendo um aprofundamento dessa survey que a gente fez Que aí nesses legal. 6 países. Porque eu Nossa. acho também que é preciso que a gente tenha mais dados, né, Leandro? Até para identificar isso. Bom, será que os hospitais escola, né, eles Uhum. estão de fato mais adiante, né? Então, os hospitais que têm algum tipo de vínculo acadêmico, né? Pode ser que sim. Será que os hospitais privados estão melhores que os públicos? Existem, enfim, diferenças em diferentes regiões do Brasil? A gente acha que sim, mas a gente não tem certeza. Então, Sim. o que nós estamos fazendo agora a gente está ampliando essa survey para outras regiões do Brasil, né? Uhum. Nós tivemos agora o Crefito 3 também vai nos ajudar, vai nos apoiar, e a gente vai entrar em contato com outros Crefitos também para a gente tentar ter uma maior participação dos fisioterapeutas que Perfeito. trabalham com fratura de quadril, para a gente entender de fato qual que é essa prática, né? Uhum.
Porque, por outro lado, são coisas muito intrigantes, assim, né? Quando a gente perguntou nessa primeira pesquisa que tipo de treinamento as pessoas faziam treinamento funcional, diziam que faziam treinamento de mate. Então, assim, Uhum. não é que o fisioterapeuta brasileiro esteja, em termos de conhecimento, eu acho, tá? Muito aquém do que se faz lá fora. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a maior parte dos fisioterapeutas brasileiros, de alguma forma, eles têm o conhecimento. Talvez é o que você falou, a cultura do serviço, a cultura da interface de comunicação, coisas ainda realmente não estejam adequadas, né? Óbvio que uma certa atualização e um treinamento é preciso, obviamente, mas eu acho que esse talvez não seja o maior problema de implementação que a gente tem. Então, mas a gente vai ter que aprofundar para saber, porque você tem razão. Dependendo do problema, né, você vai ter soluções em diversas estratégias diferentes, né? A gente sempre pensa que a primeira estratégia é a parte de educação, né? Ah, vamos fazer treinamento para capacitar os profissionais. Às vezes não é Uhum. esse o problema, né? Sim. Às vezes o profissional até sabe o que precisa ser feito, mas a conjuntura, né, do serviço, a organização, enfim, a cultura mesmo não tá focada nesse tipo de coisa, né? Uhum. E aí eu acho que realmente muita coisa fica defasada. Então a gente precisa entender um pouquinho melhor isso. E a partir daí, sim, a gente, né, em ter estratégias mais específicas, né, de implementação disso. Uhum. Perfeito. Mônica, infelizmente o tempo está se esgotando. Eu É falei, um papo. a gente foi conversar sobre isso, eu falei assim, bom, acho que não vai dar para falar tudo que a gente precisa. Não tem problema, você pode voltar quantas vezes você quiser, Mônica. Aliás, tem muitas coisas que a gente precisa conversar mesmo. Então, é um momento, mas é para acabar com calma também, é só para a gente conseguir fechar. E a gente já te ajudou, né, brifou no início, para a gente fazer uma brincadeirinha final, que a gente está estreando com você, que é o 3x3, da gente falar um pouquinho de três tópicos essenciais que as pessoas precisam saber sobre esse assunto, né? Três tópicos que as pessoas não devem fazer em relação a isso e três avanços que você considera que a gente precisa dar nesse assunto também, nessa temática. Então, aquele momento de sabatina, mas de forma resumida, para as pessoas levarem uma mensagem final aí para a gente. Bom, sem dúvida, eu acho que a gente já falou bastante no programa. Eu acho que a questão da mobilização precoce, sem dúvida, é algo que a gente precisa fazer, né? Uhum, Isso envolve essa relação com a descarga de peso, então eu vou deixar essas duas coisas, né, num tópico só. uhum, Uma outra coisa que a gente precisa fazer ainda na internação é fazer uma avaliação, nem que seja inicial, do risco de cair desse paciente. E não tá. pode ir para casa, né, sem recomendações específicas e não genéricas. Ah, tira o tapetinho. Ah, acende a luz à noite para ir no banheiro. Não, gente, isso é coisa assim que A gente já sabe que não é isso, né? a gente não sabe. A família precisa ir para casa sabendo exatamente, né, o que aquele idoso que ela tem em casa tem de risco para cair, né? Uhum, E com recomendações muito pontuais e específicas. Uma terceira que eu acho que é muito importante é a gente evitar ao máximo o comportamento sedentário, né, uhum, nesse idoso pós-fratura. Tive uma aluna de doutorado que fez um trabalho qualitativo e a gente ficou assim muito assustada de como a família, né, ela preconiza o comportamento sedentário, porque para ela é mais importante que esse idoso não caia de novo e não faça uma outra fratura, portanto fique sentado ou deitado, fragilizando né? mais ainda, né? Agilizando mais ainda. E o físio, nesse sentido, ele tem uma responsabilidade enorme de desconstruir isso primeiro Uhum, e dar segurança para essa família e evitar que esse idoso fique em comportamento sedentário, baixe muito seu nível de atividade física nesse momento pós-fratura imediata aí, indo para casa, por exemplo. Por isso que a gente diz que é tão bom quando o paciente anda no hospital, porque a família vai para casa muito mais segura, né? Ó, tá andando desse jeito.
é para andar de andador, ou é para andar de bengala, ou é para, olha, é assim que faz as transferências e tal. Então, esse planejamento de alta também é alguma coisa que a gente não deve. Eu diria para você que é uma irresponsabilidade mandar um paciente idoso para casa sem um planejamento de alta adequado, Sim. sabe? Mas é o que mais acontece. E aí vire-se a família lá em casa, contrate um fisioterapeuta, né? Porque Uhum. os serviços, o encaminhamento para um serviço de reabilitação não é tão simples assim do ponto de vista público, né? Então eu Uhum. acho isso muito complicado, acho que a gente precisa cuidar muito. O que não fazer? Eu acho que seria o reverso dessa moeda, Aham. que é o que fazer, mas eu acho que uma das coisas importantes é esse encaminhamento para a reabilitação, ele é fundamental, mas também não pode ser um encaminhamento da boca para fora. Ah, olha, o senhor precisa fazer fisioterapia, né? Uhum. Olha, o senhor precisa. Porque o que a gente notou em um outro trabalho que nós fizemos também com uma outra aluna minha de doutorado é que a recomendação de reabilitação ela é feita. 90% dos pacientes saem com uma indicação de reabilitação. Só Uhum. que só nem 30% desses pacientes fazem essa reabilitação por 3 meses, por exemplo. A maior parte deles faz reabilitação no primeiro e no segundo mês, porque no terceiro, no quarto e daí vem para frente, não tem quem leve, a família trabalha, a reabilitação é longe de casa, não tem dinheiro para pagar fisioterapia domiciliar, não tem acesso ao serviço de fisioterapia domiciliar. Então, alguém tem que. A gente vai ter que resolver isso de alguma forma também, do ponto de vista de política pública, mas eu acho que o fisioterapeuta precisa se preocupar. Não é só encaminhar, mas onde que você vai fazer? Tem acesso? Não tem? E aí entra um pouco essa questão também da equipe multi, do assistente social e tal, para poder agilizar isso, né? Então, eu acho que essa questão do encaminhamento, ela é fundamental. Outra Uhum. coisa que eu acho que é importante é a gente desconstruir o fato de que esse idoso, a partir do momento que ele começa a andar, ele está mais, ok, a reabilitação terminou, né? E não é isso, assim, a gente sabe que a prevenção secundária de quedas nesses pacientes é fundamental. A Uhum. gente não está falando aqui da fratura só de quadril, mas vamos supor que você tem um paciente que tenha tido uma fratura de rádio distal, a chance dele fazer uma fratura de quadril em 6 meses é muito alta. E Sim. isso acontece com outras fraturas também, né? Então, a fratura de quadril leva a outra fratura. Então, é importantíssimo que a gente faça uma prevenção secundária de quedas também. Então, não fazer isso é algo que eu acho que é importante a gente cuidar. E na FFN, a questão do paciente sair sem uma orientação para um cuidado em termos de saúde óssea também é muito ruim. Por quê? Porque esse paciente precisa de um cuidado, né, para osteoporose, por exemplo. Muitos desses idosos têm osteoporose e eles não recebem a medicação. Existem medicamentos para tratar a osteoporose, são caros, muitos deles, mas existem. E boa parte dos pacientes saem, né, sem. Eles têm consulta no ortopedista, né, para tratar, para Uhum. ver a fratura, a cirurgia, mas eles não têm consulta para cuidar, né, dessa osteoporose, tomar a medicação correta, enfim, fazer tudo o que precisa ser feito. Então, também não sair com esta recomendação é muito ruim. Na própria FFN, a gente tem o que a gente chama de Fracture Liaison Service, né, que é um serviço justamente para o cuidado, né, dessa fragilidade óssea, eu diria muscular pós-fratura, coisa que aqui também no Brasil a gente tem pouquíssimos, né? É, E aí acho que em termos de política pública é isso, a gente precisa ter uma política pública durante a internação, então os nossos Uhum. hospitais públicos precisam ter cuidados ortogeriátricos, e isso vai demandar, né, que se estruturem unidades de cuidado ortogeriátrico, ou modelos de cuidado ortogeriátrico que a gente não tem no Brasil, né, em larga escala, e eu acho que isso é algo que a gente vai precisar ver como é que vai ser adequado isso, ou não, né? É, Acho que a gente precisa, principalmente, viabilizar a reabilitação, que a gente não Uhum.
contabilizou em larga escala também. Os idosos não têm acesso, são raros, né, os serviços de atendimento domiciliar prolongado, com realmente, já tem na literatura hoje evidência de que a reabilitação pós-fratura de quadril, ela deve ser estendida, né, para 6 meses ou mais, e a gente não tem isso no Brasil, né? Uhum. Então, acho que isso é uma questão que a gente vai precisar adequar. E acho que esse cuidado em termos de saúde óssea pós-fratura também não é algo que está estabelecido, né? A gente não tem muitos desses serviços pós-fratura no Brasil, né? Mesmo nos hospitais, talvez privados, acho que isso ainda é muito assim, passa na consulta, tal, mas não existe um protocolo, né, para isso. Então, assim, pensando rapidamente, né, Leandro, talvez a gente pudesse ficar aqui discutindo outras coisas, mas pensando muito rapidamente, eu diria que é isso. E se você me deixar falar, a Por gente favor. vai ter agora no dia 24 de setembro, a gente vai ter o FFN Day, né, que é o simpósio Certo. da Fragility Fracture Network Brasil, né? É um dia inteiro, é Uhum. um sábado, vai ser online. A gente fez um custo de inscrição muito baixo, né? Uhum. Agora até dia 29 de julho é R$ 100 só a inscrição, né? Para os modelos de congresso que a gente tem por aí Lógico. é bem, né, atrativo, justamente porque a gente quer ter várias pessoas, né, se atualizando e é isso, assim. Maravilha. Não, a gente fica muito feliz, até ia perguntar isso, né? Se tem como quem está de fora saber mais, né, do projeto em si e também se tem como eles colaborarem de alguma forma. Então, assim, o congresso com certeza é uma forma que eles possam estar mais antenados. Acho que é sempre se inteirar um pouco mais, porque tem muita gente chega querendo ajudar, mas depois vê o que que é, não entende muito bem, né? E até ia perguntar, tem algum jeito que as pessoas podem acompanhar melhor esse projeto? Ou colaborar de forma íntegra, né, de forma ativa? Claro, claro, tem. A FFN Brasil tem um site que é ffn.org.br, né? Então, Legal. por lá tem mais sobre a FFN Brasil e a FFN Global, e tem sobre o evento do dia 24 de setembro também. É, enfim, as pessoas podem me contactar, né, diretamente. Uhum, Posso deixar aqui meu e-mail, é monica.perracini@unicid.edu.br. As uhum. pessoas podem me mandar e-mails e, óbvio, que se quiserem participar desse comitê de reabilitação, a gente está super aberto. Quanto mais gente tiver, melhor, né? Eu acho legal porque esse ortopedista que fundou a FFN, ele fala de uma rede de ativistas, e eu acho que é isso Ah, que mesmo, legal. né? A Uhum. gente não precisa só de bons profissionais, a gente precisa de bons profissionais e que sejam ativistas, né? Porque se a gente não conseguir espalhar, né, ter um espalhamento dessas boas práticas e de pressionar mesmo as políticas públicas, nada vai mudar, né, Leandro? Então a Sim, gente sabe que a gente precisa dessa rede, né, de pesquisadores clínicos, mas também que sejam ativistas na sua área, né, que para a gente poder sim. mudar o cenário no seu próprio serviço, na sua cidade, no seu estado, no seu país, na região, né? Então, e a gente está precisando de aumentar essa rede. Sem dúvida, sem dúvida. Mônica, muito bacana. Queria agradecer muito essa visão, né? Porque quando a gente fala de fratura de quadril, a gente tem aqui na plataforma diversas aulas, tudo, mas eu acho que as pessoas ainda enxergam de uma forma muito quadril, né? E com certeza tem desfecho como mortalidade, que é uma coisa que a gente não está acostumado da musculoesquelética, que entra nessa área, né? A parte de geriatria e geronto é um dos nossos focos futuros. A gente está até pensando em uma pós-graduação específica desse assunto para ampliar, porque é um público que é o que não vai faltar, né, Mônica? Então, assim, a gente sabe, a gente escuta isso há anos que a população está envelhecendo, então a gente precisa É, saber olhar da forma adequada e não pensar, a gente não vai mais tratar uma osteoartrite, uma fratura, uma coisa específica, né, do processo de envelhecimento.
como assim também a cultura do envelhecimento mais saudável e diversas outras coisas, né? Então eu fico muito feliz assim de ter essa conversa, de conseguir difundir e obviamente a gente vai colocar os links que você falou aqui pro pessoal da plataforma, no Telegram que a gente tem. Espero que mais gente se interesse pelo esse assunto, né? E com certeza a gente vai te chamar em algum outro momento para falar de mais resultados conforme esse projeto for evoluindo, tá? Então, só agradecer aí, se quiser deixar as palavras finais, fique à vontade. Bom, eu que queria agradecer, né, essa oportunidade de estar batendo esse papo com você. Sem dúvida, a gente teria mil coisas para falar, porque tem toda a parte de reabilitação, né, Sim, pós-aguda e tardia, né, que precisa ainda ser muito bem trabalhada nesses pacientes em termos de recuperação funcional e tal. Muito estudo bacana, até com paciente com doença de Alzheimer, como é que é a reabilitação pós-fratura de paciente com doença de Alzheimer e tal. Então, assim, tem muita coisa legal para a gente falar. Então, eu acho que as pessoas, se quiserem, né, se vincular de alguma forma, eu acho que a gente precisa de muita gente para poder realmente ampliar o conhecimento na área também, fazer mais uhum, pesquisas no Brasil sobre isso. Fazer pesquisa com fratura de quadril não é fácil, não, principalmente pesquisas que acompanhem esses pacientes por um período de tempo, sim. né? Então, Acompanhei a acho jornada da Camila, né? Que fazia home care e tentava fazer ensaio clínico e tudo mais. Eu falei assim, uma gente, que loucura, desesperador. loucura. É, então a gente realmente precisa de né, atrair pessoas interessadas nessa Uhum, área. Então eu queria muito te agradecer, porque eu sei quanto de capilaridade, né, tem esse seu podcast, e como é que as pessoas estão vinculadas. Então eu acho que vai ser muito legal para as pessoas realmente se interarem. Então eu queria muito agradecer aí a oportunidade. muito bom. Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer de novo a Mônica. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, disseminar essa informação que realmente é necessária. E até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Prazer.